Eu trouxe aqui alguns apontamentos rápidos. E, presidente, eu tenho falado algumas coisas aqui há muito tempo, né? A gente fica até sendo repetitivo, mas a gente tem algumas demandas que é uma preocupação nossa em relação à ponta lá, o que tem acontecido. Eu estive ontem no Tribunal de Contas, inclusive com o Sindicato dos Agentes Comunitários, e a gente tem tido uma dificuldade em descobrir a questão do repasse, do valor do piso que eles recebem no vencimento, que é um valor de 2 salários mínimos que o governo federal passa para o governo do Distrito Federal. E o que não bate com o contra-cheque. Quando a gente pega o contra-cheque do agente comunitário, você vai ver que o valor é bem inferior ao salário mínimo. E esse valor é repassado para que seja pago no vencimento, porque nenhum agente comunitário pode ganhar menos que 2 salários. Existe uma lei, que é a Lei do Piso Nacional. Então, a gente tem tido essa dificuldade, e eu tenho muito pesar que eu falo isso. Porque, apesar de eu ser sindicalista, presidente, eu acho que a greve ela é o último recurso que a gente faz, porque, independente de ser uma coisa legítima, e é muito legítimo, e do governo também ter as ferramentas, inclusive a judicialização das greves, eu acho que quem perde mais é quem precisa do serviço. A despeito, inclusive, da categoria da assistência social, que continua com a greve, né, do socioeducativo, e que é uma pena, porque, no final das contas, quem mais sofre é a população. E quem me conhece sabe, eu sou uma deputada que cheguei aqui continuo com muita vontade, com muita esperança de uma política realmente de verdade, no sentido de que a gente entende que política se faz com muito diálogo mesmo, né? A gente converge, a gente diverge, mas no final das contas, a gente está do mesmo lado, porque a gente precisa fazer o nosso papel aqui de pensar políticas públicas e fiscalizar, esse é o nosso dever. E quando eu falo isso, eu falo com muito pesar, porque em relação até os agentes, o pessoal do Sindisasc, que são os agentes que atendem nos CRAs, que atendem no POP, que atendem outras pastas, na saúde da mulher, na Sindijus, é uma categoria que construiu uma mesa de negociação com representantes do governo por meses. Quando a gente foi levantar aqui a ata, foi mais de 2 meses de negociação. E a gente, na verdade, caminhou, avançou, algumas pautas foram tiradas, porque, inclusive, o sindicato entendia naquele momento a dificuldade orçamentária, e agora a gente não tem nenhuma sinalização, nada, nenhuma perspectiva. Então, eu acho que é bastante preocupante. A gente sabe que o orçamento é preocupante, sabemos, mas eu acho que nós precisamos enfrentar algumas coisas, inclusive projetos aqui, e de realmente pensar, no que eu tenho falado, de trazer orçamento para o Distrito Federal, tomar cuidado com alguns projetos que acabam isentando algumas pessoas de impostos e pessoas que têm condição de pagar, então a gente tem uma incoerência. Então, eu tenho aqui falado muito sobre isso. Então, nós tivemos ontem lá, tivemos também aqui algumas dificuldades que eu trago aqui, que é, por exemplo, o concurso do GAPS. Concurso do GAPS. GAPS é uma das carreiras mais mal pagas do GTF, eu não sabia. Como eu representava os enfermeiros, eu lutava muito, ele estava ali vivendo, os enfermeiros que sofreram muito, inclusive, que chegaram a ganhar 70% menos que todos os profissionais de nível superior, 70%. Graças a Deus nós avançamos. Mas a carreira GAPS é que faz toda a parte de trânsito da Secretaria de Saúde, e o concurso deles, que foi, inclusive, um concurso que saiu, né? O concurso estava com o edital publicado, foi suspenso por conta do contingenciamento. E aí, a secretaria abre contrato temporário para a carreira. Aí a gente fica assim, poxa, não tem dinheiro para o concurso, mas tem o dinheiro para o contrato temporário, e um contrato temporário com um cadastro reserva grande. Então, assim, a gente pede para que a gente tenha, né, um planejamento, uma certa coerência em algumas áreas que são muito estratégicas. E são áreas muito estratégicas. E me preocupa muito a questão do pessoal. Nós estamos desidratados em várias pastas. Agora, como parlamentar, eu sei que eu luto pelo Distrito Federal. Vocês da polícia, então, eu fiquei chocada quando eu vi o déficit de policiais, gente. É surreal o déficit de policiais. Então, a gente tem sofrido em Brasília. Eu acho que nós precisamos melhorar muitas coisas assim, até no serviço público. Eu acho que o servidor público não tem medo disso. Pensar realmente em algumas questões que a gente precisa conversar, inclusive como Distrito Federal. Trazer emprego, pensar no funcionalismo público, trazer realmente planos de carreira estudados para cada categoria, para cada carreira, até com produtividade. Porque, gente, eu sou servidora pública há 23 anos. E servidor público, que é bom, que a maioria não tem medo de trabalhar com produtividade, porque a gente trabalha e trabalha muito. A gente não tem medo.
Trabalhar não é o nosso problema, pelo contrário, a gente está ficando doente de trabalhar sem condição. Porque se vocês quiserem visitar alguns hospitais comigo, vocês vão rapidinho ficar tudo doente. Porque a gente trabalha como os técnicos de enfermagem, liberaram o TPD para os técnicos de enfermagem. Técnico de enfermagem é um trabalho sofrido. E o TPD de técnico de enfermagem não é fácil, porque não tem quem faça, porque é 5 mil déficit de técnico de enfermagem. Então, para terminar, presidente, a gente não consegue, não adianta dar TPD. A gente só faz TPD em consideração ao paciente, porque a gente está saindo aqui, 18 horas de plantão, às vezes 12 horas de plantão, a gente está indo para a nossa casa cuidar dos nossos filhos, e aí fala assim, Deise, pelo amor de Deus, fica, porque se você não ficar, não tem quem cubra o setor A, tal. Aí a gente volta e fica. Não é consideração, não é querer o TPD, não. Porque até a hora extra acabaram com a hora extra, precarizaram até a hora extra da gente. Tá? A gente fica em consideração a população, mas o déficit de enfermagem é quase 5.700 o déficit técnico de enfermagem. Então, a gente está aqui lutando por nomeação e lutando por um serviço de qualidade que vai repercutir na população do Distrito Federal. Obrigada, presidente.